Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Iremos dar seguimento ao curso de Biologia 1 e a aula será 12 a 15. O assunto abordado nessa aula será meiose e gametogênese. Bom, a gente tem que ter noção que a gente estudou na aula anterior a mitose. E a gente entendeu qual é o funcionamento da mitose e qual é a razão dela existir. E agora vamos dar o início do sistema de divisão celular chamado meiose. Ela está diretamente ligada à produção dos seus espermatozoides, portanto das suas células sexuais, células germinativas. Então, a meiose é um tipo de divisão celular na qual uma célula-mãe gera 4 células filhas dotadas da metade do número de cromossomos presente na célula que a gerou. Então, se a célula é 2N, ela forma 4N. Ela sofre uma mitose e depois uma meiose. Apresenta duas divisões, uma reducional e uma equacional. Ela sofre uma meiose e depois uma mitose. Então, o símbolo que simboliza a divisão reducional é a letra R de reducional, enquanto que a de equacional é aquela da mitose. Os papéis biológicos da mitose: nos animais gera os gametas, nos vegetais a meiose produz esporos. Os esporos formam os gametófitos, os gametófitos formam gametas. E o que é fundamental na meiose é fonte de variabilidade genética. Na meiose em que ocorre o linkage, portanto a segregação independente dos cromossomos para ocorrer a variabilidade, o que o Darwin não deixou relatos, só com a Mendel que veio essas primeiras explicações sobre a variabilidade das espécies. Então, a meiose é dividida na intérfase, aí vem a meiose 1 e depois a meiose 2. Então, ela tem duas meioses, dois processos. Um é reducional e o outro é equacional, igual à mitose. Então, a meiose 1 começa... Então, primeiro, como é uma célula germinativa, mas ela é uma célula, ela passa pelo processo da intérfase, constituída por 3 etapas, assim como na mitose. Passa pela etapa G1, aí depois a S, que é a duplicação do seu material genético, e depois G2, que são os pontos de checagem, para ver se aquela célula, ao se duplicar, tem alguma anomalia genética e pode causar alguma mutação. Então, esse G1 e esse G2 são os pontos de checagem da duplicação do DNA. Aí ela entra no processo de meiose. Então, ela tem a meiose 1, que é reducional. Aí tem a intercinese, que é o final da meiose 1. E depois ela começa a meiose 2, que é equacional, assim como a mitose. Então, ela divide seu material genético pela metade e depois replica o seu material genético igual à célula geradora, igual à célula mãe. Assim como o processo da mitose é. Então, tem no início a intérfase, ela entra na meiose 1 é reducional, forma-se duas células com a metade do número de cromossomos presentes na célula mãe. Há a separação de cromossomos homólogos, a intercinese, período de transição entre a meiose 1 e a meiose 2, e a meiose 2 equacional, forma-se 4 células filhas, ocorre a separação das cromátides. Então, 2N, aqui que ela sofre o processo de duplicação, ela sofre a meiose, deixa seus cromossomos com a metade da quantidade e depois sofre uma meiose 2, que é igual a mitose, uma célula mãe gera duas células filhas exatamente idênticas. Então aqui a separação dos cromossomos homólogos e aqui a separação das cromátides irmãs, ok? Então, a meiose 1 dentro dos processos pode ser citados. A prófase 1 ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Dois cromossomos homólogos se pareiam, enquanto que na meiose 2, a separação das cromátides irmãs do cromossomo. Ela separa, portanto, o centrômero do cromossomo. Só tem apenas um cromossomo na meiose 2. Então, podemos analisar cada etapa da meiose 1 e da meiose 2. Primeiro, aqui uma célula, portanto, uma ovogônia.
ela está com seu material duplicado, então é 2N. Ela tem 4 DNA. Ela estava com cromossomo, ela duplicou seu cromossomo. Então ela está com 4N. Então ela entra no processo de metáfase, onde as células, os cromossomos ficam na placa equatorial da célula, e esses cromossomos são 2 cromossomos idênticos, então são os cromossomos homólogos. E há uma separação dos cromossomos homólogos, formando uma célula 2N com a célula 2N, formando uma célula NN. O cromossomo é 2N, então aqui é uma célula N e N. Essa célula, ela vai e passa pela intercinese e volta para o processo de meiose 2, onde ocorre uma duplicação em que a célula mãe é exatamente igual à célula filha, igual a uma mitose. Então, ela que é 2N, agora ela é N, ela só tem um cromossomo, ela passa pela metáfase 2, sua célula fica com máxima condensação e no plano equatorial da célula e sofre a separação das cromátides irmãs pelo centrômero aqui no meio. As fibras do fuso se encurtam e ocorre a separação do cromossomo em 4 iguais N's. Então aqui é 2N, fica N, aqui é N, continua N e forma 4N. Forma 4 células exatamente idênticas à célula mãe. Então a separação dos cromátides irmãs é igual à mitose. E um fato bastante importante é nesse pareamento. Nesse pareamento ocorre justamente a questão da variabilidade genética. É aqui que ocorre o linkage. Então vamos ver a variação da quantidade de DNA no gráfico. Aqui seria o ovogônio, uma célula 2N, e ela passa por uma citocinese, ela passa por uma síntese, portanto, num período de intérfase, e ela replica seu DNA. Esse ficou duplicado e esse ficou duplicado. Aí ela vai para o processo de meiose 1. É quando ocorre o processo de meiose 1, em que há os pareamentos dos cromossomos homólogos na metáfase. E esses cromossomos homólogos são separados. Ocorre também o linkage, que é a segregação dos cromossomos independentes, e forma 2 células N. Essas N também duplicam seu material e sofre uma equacionalidade na meiose 2, em que forma 4 células exatamente igual a mães. Então, forma 2 células exatamente igual a mãe, pelo processo de meiose 2, que é exatamente igual à mitose. Então, fica na placa equatorial, sofre o encurtamento dos fusos e ele consegue separar os centrômeros, e os centrômeros divididos formam 4 células idênticas à mãe. Então, NN. Então, a variação da quantidade de DNA na meiose. Ela passa pela duplicação do cromossomo, fica 4N, passa pela meiose, fica 2N, passa pela meiose 2, fica N. Então, aqui é N, aqui é 2N, 4N, 2N, N. Entendeu? Então, aqui é N, 4N, então 2N, 2N, então aqui é 2N, aqui é N, aqui é N, 2N, N, 2N, N, e aqui forma 4N, 4N, 2N, N. Então aqui é a meiose 1, aqui é a meiose 1 e aqui é a meiose 2. Meiose e a variabilidade genética. Um assunto bastante importante da meiose é como que ela consegue formar a variabilidade nos seus gametas. Então, quando ela passa pelo processo de meiose, ela ocorre um processo dentro da primeira etapa da meiose 1, em que os cromossomos homólogos estão pareados lado a lado. Esses cromossomos homólogos, quando estão pareados lado a lado, perceba aqui, tá vendo os cromossomos homólogos? Eles, quando se pareiam, eles se juntam e eles trocam, fazem uma troca de segmentos de cromatina. E segmentos de cromatina, a gente bem sabe que é DNA. E o conjunto de DNA forma um gene. E esse gene pode formar uma proteína que dará algum fenotipo
para o indivíduo. Então, é nesse processo aqui, ó, em que tem troca de DNA, portanto, troca de cromatinas, em que ocorre o pareamento, a permutação, crossing over. Então, os cromossomos têm uma troca e eles formam genes completamente diferentes uns dos outros. Podemos ver aqui, ó, após a separação dos cromossomos óvulos e separação das cromatinas, após o fim da meiose 1 e da meiose 2, olha os genes que formam. Os genes totalmente diferentes um com o outro. Esses são os parentais, que é os genes totalmente do pai, e esses dois aqui são os recombinantes. Sofreu o processo de permutação ou o processo de crossing over. Então é muito importante isso aqui porque explica a variabilidade genética que se apresenta no fenotipo nas diferentes espécies, até na espécie Homo sapiens sapiens, onde a gente consegue ver diferentes indivíduos. Portanto, essa segregação, essa permutação é bastante evidente no meio natural. Ok? Então, a segregação independe dos cromossomos homólogos na anáfase 1, portanto, na meiose 1, no processo que ocorre a redução da carga cromossômica. Então, ocorre a separação dos cromossomos homólogos para as células filhas. Em células com vários pares de homólogos, a separação dos separação dos homólogos pode gerar diferentes tipos de células filhas. Aqui a gente pode ver os gametas, N, aqui era 4N e aqui é N. Então, é bastante interessante que isso produz gametas diferentes, com características diferentes e que pode, portanto, formar fenotipos diferentes no ambiente. Então, é no início da meiose em que ocorre o crossing over, é o processo que gera a variabilidade genética. Há um pareamento dos cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos conseguem ter uma troca de segmentos de cromatinas que é composto por DNA. Esses DNA, em um grupo de 3 DNAs, eles geram um gene. E esse gene pode ser codificado pelo RNA tradutor e gerar uma proteína, e essa proteína ser apresentada como fenotipo no meio natural. Então, a meiose, o início dela é exatamente, ou melhor, muito importante para o mecanismo da sobrevivência animal, principalmente o processo de meiose 1, que é reducional. Então, a gente vai estudar melhor agora a gametogênese. A gente entendeu todo o processo da meiose. Agora a gente vai estudar isso exatamente no indivíduo, a formação do ovócito secundário e a formação dos espermatozoides. Então, gametogênese é o processo de formação de gametas. Espermatogênese é a formação de espermatozoides. Ovulogênese é a formação de óvulos. O ovócito secundário depois forma o óvulo com a fecundação. O processo geral, a gametogênese inicia na fase embrionária. A gametogênese inicia-se na fase embrionária. Células germinativas 2N se multiplicam por mitose. São geradas gônidas 2N que crescem e se diferenciam em cisto primário, primeira ordem. Cisto primário sofre primeira divisão meiótica, gerando o cisto secundário. Então, desde o início da nossa vida, a gente tem as células germinativas, que elas sofrem mitose para conseguir a sua sobrevivência. Ela fica no ciclo de síntese, e, portanto, no ciclo da intérfase, sofrendo várias mitoses para continuar viva no ser vivo. Então, a gente vai agora estudar as espermatogêneses. A espermatogênese, espermato secundário, sofre a segunda divisão mitótica, formando espermátides. Espermátides se diferenciam em espermatozoides pelo processo de espermiogênese. Então, ele está falando que na espermatogênese, espermato secundário sofre a segunda divisão meiótica, formando espermátides. Espermátides diferenciam em espermatozoides pelo processo de espermiogênese. Então, depois que ela é N, ela vira, então ela é 2N, vira N, e essa mitose também é conhecida como, então, a N gerando duas células filhas N, é conhecida como espermiogênese. E a ovogênese
o ovócito primário gera o ovócito secundário e um corpúsculo polar. Na segunda divisão meiótica, portanto igual à mitose, o corpúsculo polar gera dois corpúsculos polares, portanto um gera dois e um gera dois exatamente iguais, e o ovócito secundário gera um óvulo e um corpúsculo polar. Então, o resultado da ovogênese é um ovócito secundário, portanto um ovo, e 3 corpúsculos polares, que serve para a manutenção de todo o funcionamento reprodutível da mulher. Então, as células germinativas embrionárias sofrem sucessivas mitoses, elas conseguem crescer em gônadas. Essas gônadas também sofrem sucessivas mitoses para continuar a sua sobrevivência na célula, ou melhor, no corpo. E ela, quando chega no crescimento, quando chega em uma determinada idade para a mulher e para o homem desde o seu nascimento, ela gera o cisto primário, que é uma célula que consegue entrar no processo de meiose primária, a meiose 1 e a meiose 2, gerando a redução da sua célula, depois a formação de 4 células idênticas. Assim, aqui é espermatócito secundário, aqui é espermatozoides. Então, aqui é espermatócito secundário, espermátides e espermatozoides, e gera o gameta, espermatozoides. Então, aqui é espermatozoide secundário, aqui é espermátides e aqui é os espermatozoides, os gametas. Vamos analisar cada um pelo todo o processo. Então, a espermatogônica é 2N, sofre sucessivas mitose e cresce. Com o crescimento, pode ver que ela conseguiu maior vitelo. E esse crescimento dá com a idade, na mulher principalmente. Após a menstruação, ela consegue entrar na meiose. O homem já desde a infância, desde as suas células embrionárias, com a formação de dos tecidos embrionários. Então, ele vem para o espermatócito primário, é uma célula 2N em que entra no processo de meiose. Ao entrar no processo de meiose, forma duas células N, que é os espermatócitos secundários. Esses espermatócitos secundários sofrem o processo de mitose, que é a meiose 2, e forma 4 células exatamente idênticas à célula-mãe. Era 2 células idênticas exatamente igual à mãe, e que depois de um tempo ocorre a espermatogênese, portanto uma melhor formulação da espermátides, ou melhor, um amadurecimento, e forma os espermatozoides, que são os gametas. Então aqui é os gametas e aqui são fases anteriores aos gametas. Então, quando ocorre o processo de amadurecimento pela espermogênese, entra no processo e aí se formam os gametas, que são espermatozoides. Vamos para o feminino agora. Ovulogênese. Então, ela tem a célula agônia, que ela sofre sucessiva mitose para se permanecer viva no organismo até uma determinada idade, por isso que é limitado. E com o passar do tempo, ela sofre um crescimento. Aí ela entra no ovócito primário, que é uma célula 2N, e entra na meiose a partir da sua primeira menstruação. Então, ela forma um ovócito secundário e um corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar sofre uma mitose na meiose 2, forma 2 idênticos, e o ovócito secundário, ao ser fecundado, forma o óvulo e mais um corpúsculo polar. Então, eles se degeneram, porque eles limpam todo o canal vaginal, eles fazem a lubrificação do todo o processo para que os espermatozoides se encontrem com o óvulo e assim forme um zigoto pela fecundação. Então, é bastante interessante que aqui é a meiose reducional e aqui é a mitose, meiose 2, é a mitose, em que a célula-mãe gera 2 idênticas. Vamos para as questões. Primeira, FUVEST, 2011. A figura a seguir representa uma célula diploide e as células resultantes de sua divisão. Então, a célula diploide, 2N, e gerou 4 células N. Nesse processo, houve um único síntese de DNA, seguido de uma única divisão celular.
Errado. Para ocorrer esse processo, houve uma síntese de DNA sim. As células primeiro se duplica, fica 4N, e depois ela gera 4 células idênticas. Então, ela tem 2 processos de meiose. Ela tem a meiose primária e a meiose secundária, não somente uma única divisão celular. Houve um único período de síntese de DNA, sim, seguido de 2 divisões celulares. Exatamente a letra B. 2. FUVEST 2012. Considere os eventos a seguir que podem ocorrer na mitose ou na meiose. No processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão indicados em... Ele quer saber somente os aspectos que tem na mitose, não na meiose. Então, emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados? Não, isso só ocorre na meiose. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula? Sim, alinhamento sim. Tem um cromossomo no meio equatorial. Permutação de segmentos entre os cromossomos homólogos? Não, isso é só na meiose. Divisão de centrômeros resultando na separação das cromátides irmãs? Isso também acontece na mitose. Então, a letra B na questão 2. O exercício 3, o Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014. Observado o desenho a seguir, o desenho refere-se a uma célula. Bom, a gente está vendo dois cromossomos aqui, um cromossomo e dois. Então, são 2 cromossomos homólogos no centro da placa equatorial. Então, isso aqui é na metáfase primária da meiose 1. Então, é uma célula germinativa na metáfase 1, letra A. Vamos para 5, Unesp 2014. A figura mostra o encontro de 2 células, um espermatozoide e um ovócito humano, momentos antes da fecundação. Considere as divisões celulares que deram origem a essas células. É correto afirmar que o sexo da criança que será gerada foi definido na... Bom, o sexo da criança foi definido quando houve o processo o processo da última divisão da meiose. Então, a última divisão é a meiose 2, ou melhor, telófase 2, em que há separação das cromátides irmãs, ali tendo ou X ou Y. Então, é na telófase 2, na gametogênese masculina. A letra E. Ok? Então, na telófase 2, onde está a separação das cromátides irmãs e formação posteriormente dos espermatozoides após a espermiogênese, ou amadurecimento das espermátides, formando espermatozoides. Então, é justamente aqui em que ocorre o processo de telófase e separação das cromátides irmãs, na telófase secundária da meiose no processo da meiose 2. Unesp 2015. Um casal procurou ajuda médica, pois há anos desejava gerar filhos e não obtinha sucesso. Os exames apontaram que a mulher era reprodutivamente normal. Com relação ao homem, o exame revelou que a espermatogênese era comprometida por uma alteração cromossômica, embora o seu fenotipo e desempenho sexual fossem normais. Por causa dessa alteração, não ocorria o pareamento dos cromossomos homólogos. Não ocorria o pareamento dos cromossomos homólogos. Não ocorria o pareamento dos cromossomos, a mesmo não avançava além do zigoteno e os espermatos degeneravam. Desse modo, é correto afirmar que a análise dos esperma desse homem revelar secreções na próstata e nas glândulas seminais, mas não haverá espermatozoides, em razão de não se completar a prófase 1. Secreções da próstata ele tem, e das glândulas seminais ele também tem, mas não haverá espermatozoides, em razão de não se completar a prófase 1. Ele tem um problema exatamente aqui, ó, no pareamento dos cromossomos homólogos, na prófase 1. Ó, sempre que é na prófase 1 em que ocorre o crossover, então o pareamento dos cromossomos homólogos, que está aqui, ó. Então é aqui na meiose 1, no pareamento dos cromossomos homólogos. Então ele tem um erro na prófase 1, mas ele tem toda a sua aptidão sexual, portanto ele produz as secreções da próstata, que dá uma lubrificação, e as glândulas seminais, que também ocorre o processo de ejaculação, mas ele não produz espermatozoides. Então, alternativa A.
FUVEST 2013, nas mulheres, uma ovogônia diferencia em ovócito primário que sofre a divisão 1 na meiose. Dessa divisão resulta um ovócito secundário e uma outra célula, chamada primeiro corpúsculo polar. Ao final da divisão 2 na meiose, o ovócito secundário origina duas células, o óvulo e o segundo corpúsculo polar. Quantos cromossomos existem na ovogônia? No óvulo, 2N. Não, na ovogônia 2N, no óvulo N e no segundo corpúsculo polar N. Então tem 2N igual a 23, N igual a 23 cromossomos, N igual a 23 cromossomos, porque é 2N, N, N. Letra B. Admitindo que a quantidade de DNA da ovogônia é X, quanto DNA existe no ovócito primário? X. No ovócito secundário, X sobre 2. E no primeiro e no segundo corpúsculos polares, X sobre 2 e X sobre 2. Está respondida a questão 10 da FUVEST 2013. Muito obrigado, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!